Boa noite, Central. Aquele que pode, se coloque de pé neste momento e vamos iniciar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos dar início a mais esse momento único, a essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar a Ele, de nos entregarmos a Ele logo no primeiro dia da semana. Que privilégio é estar na casa do Senhor, poder servi-lo, tirar um tempo para poder estar mesmo agradecendo ao Senhor, estar na presença do Senhor. E eu te convido a começar esse momento, a começar a entregar o seu culto para o Senhor, orando, falando com o Senhor, agradecendo por tudo quanto Ele já tem feito, entregando aos pés do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades e adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Feche seus olhos nesse momento, apenas para que você não se desconcentre e fale com o Senhor. Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Deus, eu te louvo pela vida. Senhor, eu te louvo pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus, eu te louvo pelo teu sustento. Deus, eu te louvo pela sua boa mão em todo o tempo sobre as nossas vidas. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, ó Deus, da tua graça, do teu favor, ó Deus amado, que de forma imerecida nós recebemos em todo o tempo, todos os dias. Deus, eu quero depositar aqui, ó Deus amado, aos seus pés todas as lutas, ó Deus, todas as preocupações. Sabe, que o Senhor possa tomar a nossa mente cativa para o Senhor, ó Deus, durante este culto. Para que o Senhor seja o nosso alvo, para que o Senhor, somente o Senhor, ó Deus, seja o alvo do nosso pensamento, da nossa oração, da nossa atenção aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu és mais que bem-vindo neste lugar, Jesus. Nada disso aqui faz sentido se o Senhor não estiver presente. Então nós clamamos, sim, ó Deus, pela tua presença, pelo manifestar, ó Deus, a tua glória, da tua graça neste lugar. Que possamos, ó Deus, sair daqui tocados pelo teu Espírito Santo, ó Deus, e cheios da tua graça, da tua unção, do teu favor derramado sobre as nossas vidas neste lugar, nessa noite. Nós te honramos, Jesus, nós te adoramos, nós entregamos, ó Deus amado, a nossa vida em tuas mãos. Nós queremos aqui, ó Deus, entregar a nossa adoração, entregar, ó Deus, o nosso louvor. Nós celebramos, ó Deus, o Senhor neste lugar. Nós entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós rendemos aos seus pés e pedimos mesmo, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Tudo está preparado para o Senhor, Jesus. O nosso coração está preparado para o Senhor. Nós desejamos mais de ti. Tudo aqui é para o Senhor, tudo aqui é para a tua glória. Seja adorado neste lugar, seja entronizado neste lugar, Espírito Santo. Receba, Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Será que você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor? Receba a nossa adoração, Jesus. Receba a nossa adoração. Tu és bem-vindo, tu és desejado, tu és adorado neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Santo, santo, santo és o teu nome, Jesus. Aleluias. Tu és santo, Deus. Aleluias. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui
Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Que pode, faça desse louvor a sua adoração, faça desse louvor a sua entrega ao Rei dos Reis. Nós declaramos, ó Deus, que toda honra é sua, que toda glória é sua. Nós declaramos que só tu és santo, Jesus, só tu és santo e não há outro Deus além de ti. Aleluias. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu. Jesus, só tu és santo, só tu és digno, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo és o Senhor Jesus. Nós declaramos que não há outro como tu. Tu és o único Deus, o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas que ressuscitou e venceu a morte. Tu és digno, Deus, da nossa adoração. Só tu és digno do nosso louvor. Só tu és digno da nossa vida. Santo, 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 santo és o Senhor. Aleluias, aleluias.
Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Sempre
a tua voz é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, tanto forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem cura que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
se foram, e os que hão de crer, cantando a poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome, declare que o nome dele é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Foi perdoado, redimido foi, ante ao poder uma canção. Se você é livre no nome de Jesus, declare. Declare mais alto. Cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo,
buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, vamos dar um aplauso bem mais forte para o Senhor. Ele é digno de honra, de glória. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Dá um glória a Deus. Aleluia. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Você que não pegou o seu item da ceia, o seu cálice, o seu pão, está lá atrás na recepção. Vai lá, pega rapidinho. Nós vamos entrar aqui no momento tão importante, onde nós vamos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Glória a Deus, você que já se batizou, você que já entregou sua vida para o Senhor, você é apto para participar do sangue do corpo do Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz assim, Isaías 53, eles projetaram aqui, para quem não trouxe a Bíblia, está escrito assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Esse texto é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, um dos textos mais significativos. É um texto que nos leva a lá atrás na história, para nós, 2026 anos atrás, lá no Gólgota. Do Gólgota para trás, 750 anos antes de acontecer a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, Deus levanta um homem, um profeta chamado Isaías, para falar acerca do futuro, o que iria acontecer com o nosso Senhor. E aqui nesse texto retrata o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra que Ele foi rejeitado pelos homens, ninguém o considerava nada, não tinha beleza nenhuma que atraísse, ninguém considerava Ele. Esse aí que é o Salvador do mundo, esse aí que é o Messias, não parece, mas não tem nada a ver com a aparência. O reino de Deus é coração, é propósito. Mas foi esse homem desprezado, que veio aqui nessa terra para morrer no meu lugar, no seu lugar e no nosso lugar. Ali naquela cruz, naquele tempo, Ele estava carregando o pecado de todos os seres humanos.
Ele estava ali pagando um alto preço de sangue. Ali Deus estava golpeando o seu próprio Filho, o seu Filho amado Jesus Cristo, que nunca pecou. Sabe por quê? Porque ali naquela cruz, para imputar justiça, Ele estava ali carregando os nossos pecados. E os nossos pecados fazem uma mancha na vida de Jesus. E ali naquele momento, Ele está se entregando. Ele está sendo a oferta e o ofertante. Ele está entregando a sua vida de forma vicária, um sacrifício substituído. Não era para eu e você estarmos aqui hoje se Jesus não morre na cruz por nós. Naquela cruz era para eu e você estarmos pregados lá. E a maior expressão de amor da história da humanidade é essa: é o Deus eterno, todo-poderoso, entregar o que Ele tinha de mais valioso, o seu Filho. Você consegue demonstrar amor de várias maneiras: dando tempo para uma pessoa, não é verdade? Glória a Deus. Dando dinheiro, ajudando, se entregando, fazendo vários sacrifícios, pagando um preço alto. Mas Deus demonstra o seu amor por nós ao entregar seu Filho naquela cruz. Que amor é esse? Eu gosto de falar que o amor está esculpido naquela cruz do Calvário. Eu te amo. E naquela cruz, Ele morre. Às 3 da tarde da sexta-feira, Ele diz: tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Eu entrego a minha vida por amor a todos aqueles que vivem, que vão viver. A obra é completa no passado, no presente e no futuro. Glória a Deus. E os romanos ainda zombam dele: se você é Deus, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Em João 10, 17 e 18, ele faz uma linda declaração: que ele não foi morto. Não foram os romanos que pregaram ele naquela cruz, foi ele que se entregou de livre e espontânea vontade ao sacrifício, ao propósito de Deus. E ele diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu a dou de livre e espontânea vontade. Eu tenho o poder para tomar e para retomá-la. Ninguém a tira de mim. E esse Jesus, Ele morre na cruz por nós. Para todo aquele que hoje crê nele, possa ter direito à coisa mais importante da vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco na minha pregação: a sua salvação, a sua eternidade com Ele. Porque quando Jesus morre naquela cruz, você se torna participante do corpo dele, você se torna participante do sangue dele, se você assim rende a sua vida aos propósitos dele. Por isso, semana passada nós celebramos aqui a data mais importante da história, não do cristianismo, da humanidade, que ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. A morte não o conteve, aquele sepulcro frio e gelado não conteve o Rei da Glória. E ele ressuscita. Eles foram procurar, não tinha mais nada, só as faixas, porque ele está vivo e vive para sempre, pelos séculos dos séculos, de eternidade e eternidade. E um dia, como cantamos aqui, ele voltará em glória, em poder, para buscar aqueles que são seus. Por isso, querido irmão, se entregue realmente ao propósito de Deus. Hoje é um dia de festa, de uma celebração linda, porque 6 irmãos estão declarando: nós somos seus, Senhor. Nós somos seus, Senhor. Você é do Senhor, então diga para Ele: eu sou seu, Senhor. Eu sou seu, Senhor. A minha vida é sua, Senhor. A minha casa, os meus filhos, tudo que eu tenho é seu, Senhor. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele parafraseia Jesus Cristo, porque um dia Jesus Cristo reuniu com seus discípulos na ceia do Senhor, como nós vamos fazer hoje. 12, tinha um traidor, e ali naquele momento ele pega e faz a Páscoa judaica, que era composta por um cordeiro, por ervas amargas, por pão sem fermento, por cálice de vinho. E você sabia que ali naquela quinta-feira foi a última Páscoa que era necessário matar um cordeiro? Porque na sexta-feira o último cordeiro de Páscoa foi morto naquela cruz. Ele foi o último, depois de Jesus.
Hoje nós não precisamos fazer o ritual da Páscoa, sacrificando algo. O caminho foi livre, o acesso está aberto para nós através do poderoso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo disse: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e eu quero que você pegue o seu pão aí. Ele tomou o pão, e dado graças, eu quero que você, com o pão na mão, já agradeça. Já agradeça ao nosso Senhor. Sabe por quê? Porque esse pão simboliza o corpo dele, que foi ali furado, transpassado. Um corpo que sofreu por amor a nós. E ele partiu para os discípulos, entregou e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Obrigado, Senhor. E ele disse: façam isto em memória de mim. Então vamos comer o pão em memória do nosso Senhor. Pode comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você está aí com o sangue de Jesus, o símbolo do sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. Por isso, nessa noite, com reverência, pode tomar o cálice no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por nós naquela cruz. Obrigado pelo seu amor sacrificial. Obrigado porque o Senhor entregou tudo por nós. E nós te agradecemos aqui 2026 anos depois, pelo seu sacrifício. Ao Senhor nós damos toda a honra, nós damos toda a glória e nós damos todo o louvor, e continuaremos na sua presença até que o Senhor venha. Maranata, pode aplaudir ao Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 aleluia. Maranata, 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 o Senhor é bom, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Amém? Você está feliz com Jesus? Ele é bom. Eu queria mesmo que você cumprimentasse aí a pessoa que está do seu lado, atrás de você, dasse para ela uma boa noite, convidasse ela para ir na sua célula. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A graça e a paz seja sobre a sua vida. Que bom que você veio. Ô, gente, tem cadeira para esse povo aqui na frente? Tem cadeira aí para todo mundo aí sentar, não fica ninguém em pé não. Aleluia. Que bom que você veio. Tá bom, gente, não é para bater papo não. Depois do culto vocês batem um papo. Agora é um momento muito importante aqui para mim ganhar um tempinho. Ó, gente, atenção. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Nós queremos te conhecer e celebrar. Quem está visitando pela primeira vez, levanta a mão. E aí, igreja, como é que faz? Aleluia. Fica com a mão levantada, por favor, um minutinho, que você vai ganhar um vale-brinde. Um minutinho com a mão levantada, você vai ganhar um vale-brinde. Olha aqui, olha o irmão aqui, ó. Aí, ó, pronto, todo mundo pegou. Lá atrás tem mais gente. Glória a Deus, Deus te abençoe. Sejam muitos bem-vindos em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que se reúne nas casas e temos experimentado da graça, do amor e do favor de Deus, alcançando, salvando, encorajando muitas pessoas para caminharem com o Senhor. E glória a Deus por isso. Eu quero ler um texto aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9. De antemão eu já digo, você que está aqui nos visitando, esse momento não é para você. Você que não participa dessa igreja efetivamente,
Não é para você esse momento. É um momento para aqueles que já são de casa, aqueles que têm o compromisso com essa obra, com o Senhor, e entendem a seriedade do nosso trabalho. É o momento da gente adorar a Deus também com os nossos recursos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E o texto que eu quero ler foi o homem mais rico da terra que escreveu, Salomão. E ele escreve assim: honre o Senhor. Como que você honra o Senhor? Adorando, celebrando, vivendo no caminho dele, obedecendo a ele. Mas a Bíblia também fala que nós podemos honrar o Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. E nós tiramos esse momento para adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com nossos recursos, porque Ele tem cuidado de nós. Temos aqui o gasofilácio, que a gente pode entregar aqui o dinheiro físico, material, mas temos também o Pix, a nossa máquina de cartão. Você que ama essa obra, está sendo abençoado por essa obra, eu te encorajo a vir com alegria, ofertar e dizimar o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor aqui mais um pouquinho, no nome de Jesus, e amém. Trabalho. Um imprevisto, outro imprevisto. Redes sociais, comparações e mais comparações. Relacionamentos, mudanças, excessos em todas as áreas. Dívidas, mais trabalho. Fragilidade, mágoas, frustrações, expectativas. Muitas expectativas. Agora pare por alguns segundos. Respire. E entenda uma coisa. O seu modo de vida pode ser o seu maior sabotador. O Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Todos os dias, milhares de pessoas chegam ao limite. A pressão interna parece cada vez maior. São milhões de deprimidos, cronicamente infelizes. E a busca por alívio nos leva a insistir em comportamentos e padrões destrutivos como prioridades equivocadas, desejos desordenados, frustrações, excessos e procrastinação. Essas são as raízes. Os lugares onde você precisa de cura. A verdade é que não temos controle sobre o que acontece, mas podemos aprender a administrar o impacto e, protegidos pelo Evangelho, responder de um jeito saudável a tudo isso. Jesus prometeu uma vida abundante, cheia de significado, e você está sendo chamado a se alinhar com essa verdade. Eu
aceito Jesus no meu coração como Senhor e dono da minha vida. Senhor e dono da minha vida. Amém. Amém. É extraordinário ver a nossa igreja fluindo e frutificando através das células. Foi isso que experimentamos na primeira semana do Conexão com Deus, com eventos acontecendo em todas as cidades onde o Senhor nos plantou. Mais do que orar pelo avanço do reino, estamos disponibilizando nossas vidas e abrindo nossas casas para que esse momento aconteça. Na próxima semana, esse movimento seguirá ainda maior e ainda mais poderoso, incendiando todas as nossas unidades. Então, siga intercedendo, insista nos convites e não desista de ninguém. Foi a decisão mais importante que você já tomou na sua vida. E se o seu evento já aconteceu, abrace os recém-chegados, chame-os para mais perto, para os cultos e apresente a alegria de viver igreja. Nossas portas estão abertas, a visão está em ação e a sua vida faz parte disso. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Como que foi a descoberta da sua identidade em Jesus, assim? Foi um processo doloroso, porque eu cresci acreditando em muitas mentiras. Tudo que eu precisava era dele, nada que eu fizesse poderia mudar isso, a não ser entregar mesmo o controle de tudo para ele. Eu acho que é impossível uma mulher não se sentir insegura em algum momento nessas esferas, pelo menos. Quanto ao corpo, quanto aos seus talentos, quanto à forma de se relacionar com as pessoas, quanto ao trabalho, à maternidade. Eu acho que é impossível. A gente vai chamar o Matheus, que é o nosso retratista, e ele vai te desenhar a partir da sua descrição. Descreve o formato do seu rosto, por favor. Eu acho que é mais arredondado. Bochechão. O seu queixo, você acha que ele é mais fino, mais arredondado também? Ele é um queixo, não é muito projetado, e ele é um pouquinho torto para a direita. Ele inteiro, assim, é meio torto para a direita. Me descreve, por favor, os seus olhos. Meus olhos são... acho que eles são grandes. Me descreve, por favor, o seu cabelo. Meu cabelo, muito cacheado. Ele é bem liso e aí ele fica bem grudado na cabeça. Hoje o meu cabelo é comprido, eu tô de trança, então ele bate até a minha cintura, mais ou menos. Jesus te vê de uma forma diferente e eu queria que você se olhasse ali. Tá bom. Pode levantar e se sentar na outra cadeira, por favor. Ai. O da esquerda foi o que você se descreveu. Nossa, muito diferente. Meu Deus. Eu acredito que esse momento pra mim aqui também tem sido muito importante porque eu nunca me achei arrumada e bonita com o cabelo cacheado. Isso aqui é uma visão completa. Muito legal isso. Muito legal mesmo. É lindo ver o que Jesus faz, né? Eu vivi tantos processos. Eu nem fazia ideia que a gente ia falar de identidade. Eu vejo realmente como eu sou, como Deus me fez, e isso me emociona, assim, porque eu sinto que é algo que Deus está tratando mesmo em mim, assim. Acho que Deus sabe que eu tenho muito mais presença, muito mais potência do que eu tô aplicando, assim, ou tô enxergando, né? Nossa, se for isso aqui tá muito bom. Vou chegar lá, Jesus, eu vou chegar lá. É muito lindo ver até onde Jesus me conduziu e como isso me faz me sentir amada por Ele. Uau! Glória a Deus! Amém, gente? Amém? Isso aí foi bênção, né? Esses informativos foram bênção. Glória a Deus! Você que é mulher e vai estar aqui nessa data
dia 16 de maio, não é verdade? As mulheres que não forem no acampamento estão super aí encorajadas para participar aí dessa conferência lá na Central do Luxemburgo. Vai ser uma bênção. Mas eu já queria reforçar o nosso retiro, o nosso acampamento, que é uma bênção, uma oportunidade para buscar a presença de Deus, para ter um momento também de lazer, de comunhão, num lugar lindo, numa natureza onde não pega internet. Aqueles que estão aí muito apegados à internet, às vezes é um tempo que Deus quer te libertar disso, quer deixar você livre disso, se conectar com Deus, com as pessoas, com a natureza. Então está chegando, falta um pouquinho mais de um mês e vai ser uma bênção, né? Prontos, vamos estar prontos para quê? Você vai entender lá, pronto para servir a Deus, pronto para a volta de Cristo. Já estou dando um tanto de spoiler aqui, então você não pode perder. Amém? Nós temos os nossos conexões com Deus, que vai ser uma bênção, já está sendo uma bênção, né? As células aí estão se programando, estão se mobilizando. Qual que é o intuito? Conectar pessoas que não conhecem a Deus, com Jesus, com um propósito eterno. Então Deus quer nos usar para a gente ganhar toda a nossa região para o Senhor. Graças a Deus as nossas células estão indo, estamos avançando. A gente é uma igreja muito missionária, o coração assim que pulsa pelo perdido. A gente se move através dessa visão. A gente entende que a salvação não é só para nós, e nós buscamos a salvação e também transbordamos na vida das pessoas através de convites e etc. Amém? Glória a Deus. Você pode fazer uma oração comigo? Eu tenho alguns minutos para me pregar, eu tenho que ser bem rápido para a gente ter esse batismo, ter essa festa, essa celebração. Gostaria então que você fechasse seus olhos no momento e fizesse talvez a oração mais rápida da sua vida e falasse assim, todos nós: Deus, fala ao meu coração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2, e deixa aberto aí. Nós não vamos ler agora, mas para a gente já ganhar tempo, eu quero que você abra aí em Eclesiastes, capítulo 2, e deixa aí no capítulo 2 aberta. É um livro poético, escrito por Salomão, o rei mais culto, mais rico, mais sábio, e nós vamos aprender muito com esse livro desse rei, né? Se você não tá em pé aí, eu estou até constrangido com você em pé aí. Eu acho que tem cadeira para você se sentar, eu acho que tem o meu lugar aqui na frente, tem um outro lugar aqui, mas se ficar em pé tá confortável para você, tudo bem, Deus te abençoe. Você só não pode ficar em pé e conversar, né? Então vamos prestar atenção. A gente entende que quando você está sentado, as distrações são menores, você consegue focar mais para aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Eu ia pregar outra coisa no culto da noite, do culto de batismo. Preparei uma mensagem para o culto de batismo. Preguei o que eu vou pregar aqui agora no culto da manhã, e Deus confirmou, não, prega a mesma mensagem no culto da noite. Então, o título dessa mensagem é O Banquete da Felicidade. Que título, hein? Que título bem assim, apetitoso. Ó, deu até água na boca. Então eu queria que você começasse a imaginar qual que seria o cardápio completo ou perfeito para a sua felicidade. Qual seria as coisas que podem te fazer feliz? Eu não estou falando aqui de comida. O que você precisa, hipoteticamente, para ser feliz? O que você tem buscado na sua vida para você ser feliz? Talvez um dos sentidos da vida para você, um dos propósitos da vida é ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Todo mundo busca felicidade, todo mundo busca o ápice. Eu quero ser feliz, eu quero ter, e às vezes vão existir coisas que podem te fazer feliz. E eu quero te ajudar um pouco, talvez o que você tanto tem buscado para se sentir feliz é um carro. Não é verdade? Pode ser um carro dos sonhos, uma Ferrari vermelhinha, aquela bonita, talvez um pouco menos, mas você tem buscado um carro. Talvez você tenha buscado para ser feliz dinheiro, encher o bolso de dinheiro. Não,
Se eu ter todo o dinheiro que eu preciso, que eu sonho, não, aí sim, completou. Aí eu sou feliz, vou ser feliz. Irmão, talvez você pensa, eu preciso de uma casa, de uma mansão. Você já viu aqueles milionários que moram 3, no máximo 5 pessoas na mansão e tem 18 banheiros? Para que isso? 5 pessoas na casa e 18 banheiros, aquela área de luxo, né? Então tem gente que pensa, não, no dia que eu conquistar aquela casa, pronto, vou ser feliz. Agora, cadê os solteiros aí? Não precisa levantar a mão, mas tem muita gente que pensa assim, no dia que eu arrumar aquele homem, no dia que eu arrumar aquela mulher, no dia que eu arrumar aquele relacionamento perfeito, aquele homem bonito, cheiroso, aquela mulher linda, extravagante, aí sim eu serei feliz. Acabou, achei o banquete da felicidade, acabou com a minha vida. E a gente pensa assim, fica com essa cara, mas a verdade é que muitos de nós, ou a maioria das pessoas, tem buscado em alguma dessas coisas, ou em outras, o sentido da vida. Tem buscado nessas coisas a felicidade plena. Se eu for rico, se eu tiver dinheiro, se eu tiver aquele relacionamento, o príncipe encantado, se eu tiver a concretização do meu sonho americano, serei feliz para sempre. Irmão, e o meu propósito hoje aqui nessa noite é te mostrar qual é realmente o banquete da felicidade. Hoje bem simples, rápido e objetivo. Eu quero mostrar para você o que de verdade pode te fazer feliz. Quantos aqui querem saber e querem aprender? Amém? Então eu começo com uma pergunta. Você já parou para pensar qual é o sentido da vida? Por que você está aqui? Por que você nasceu desse jeito, dessa cor, com essa personalidade, nessa família? E viveu tudo que você viveu até hoje? Qual o sentido da vida? Talvez as 3 perguntas filosóficas que nós temos aí no mundo: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? E eu vou responder essa pergunta no final, baseado na nossa visão ou na nossa cosmovisão, naquilo que nós acreditamos. Então, irmão, para pensar sobre o sentido da vida, nós precisamos conhecer 3 visões de sentidos da vida, as que são as mais evidentes, as que mais norteiam a humanidade. Qual que é a sua visão da vida? Eu já gostaria de antemão dizer que você vai na direção que você olha. A sua visão direciona a sua vida, direciona o seu destino, o seu futuro. Porque visão é tudo. Irmão, se você tem uma visão da vida ofuscada, se você tem uma visão míope da vida, se a sua visão sobre a vida, sobre aquilo que Deus tem para você, não é uma visão clara, não está dentro do propósito original de Deus, você não vai viver realmente aquilo que Deus tem para você. E a primeira visão é a visão grega da história. A visão grega é aquela que a vida não tem um propósito claro. A vida é isso mesmo, é viver, é sobreviver. Não tem uma redenção, não tem uma salvação, não tem uma consumação, não tem nada. A vida não tem fim, não tem sentido, é isso, é viver e pronto. Quantos pensam que a vida é assim? Posso te confessar? Quando eu não era cristão, para mim era assim. Para mim a vida não tinha sentido nenhum. Não existia felicidade, não existia nada, a vida não tinha sentido. Eu tinha uma teologia que depois eu comecei a chamar, depois que eu entendi o cristianismo, de teologia do Zeca Pagodinho. Sabe qual que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque eu pensava que a vida era assim, eu vou no rumo da vida. Se eu estou usando droga, se eu estou bebendo, se eu estou me lascando, se eu estou me prostituindo, é isso que a vida tem para mim. E eu pensava que era assim. Eu achava que eu fui predestinado, escolhido por Deus para viver do jeito que eu queria. Que tolo, que burro. Irmão, quanto sofrimento, porque um dia eu tive essa visão da vida. Mas agora a gente tem a segunda visão. E a visão é a visão existencialista do ateísmo. A visão existencialista do ateísmo é que a vida não tem propósito. A vida é matéria, acabou.
acabou, você não vai para o céu, você não vai para o inferno, você desaparece no meio do nada, vive um teto preto e acabou. É a visão do ateísmo, do existencialismo. E, amém, acontece. Deus ou o ateísmo? A indagação ali que a Letícia colocou. Glória a Deus. E agora é a visão que nos preenche. É a nossa visão. É a nossa cosmovisão, a maneira da gente enxergar o mundo. É a visão cristã. É a nossa visão. É o nosso jeito de enxergar o mundo, a vida, o sentido da vida. E eu preciso te apresentar isso. De manhã eu terminei esse culto, sabe como? Lavando as minhas mãos. Você lembra de Pilatos, quando ele lava as mãos? E de manhã eu terminei lavando as mãos para todo mundo que estava aqui, dizendo assim: acabou. Hoje eu te apresentei qual que é o sentido da sua vida. Se você não viveu o propósito de Deus, acabou. Eu não tenho culpa nenhuma, eu fiz a minha parte. E glória a Deus por isso. Então, a visão cristã é que existe um Deus que é criador, que é redentor, que é protetor, que é provedor e que tem um plano eterno para todos nós, para o cosmo, mas também para cada indivíduo. Dentro da cosmovisão cristã, você foi criado propositalmente. Você não é um acidente, você não é um erro de percurso, você não é apenas aquele espermatozoide que venceu. Você foi planejado com um propósito eterno. Lá no ventre da sua mãe, Deus estava te moldando, Ele estava te fazendo do jeito que você é hoje, porque Ele tinha um propósito para cada um de nós. Resumindo, nós nascemos com um propósito, e esse propósito aqui na terra é o quê? É glorificar a Deus, e gozar da sua presença, e viver os seus planos. Qual que é o propósito da vida, irmãos? É a gente chegar aqui, conhecer a Deus. A coisa mais importante da história é cada ser humano ter os seus olhos abertos, as escamas caindo, os ouvidos destampados, e um dia você conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Você não está aqui apenas para consumir os recursos, você não está aqui sobrevivendo, você não está aqui apenas existindo. O seu propósito não é apenas ganhar dinheiro, ter sucesso, ter boa família, ter as coisas, conquistar o mundo. Não. Você foi criado para algo além disso. Isso faz parte do pacote, do plano está incluído. É claro que Deus deseja que você seja bem sucedido, case bem, tenha boa família, viva coisas extraordinárias aqui nessa terra, viaje, faça graduações, pós, mestrado, doutorado, seja alguém mesmo, glória a Deus, se esforce para isso. Mas isso sozinho, sem o propósito de Deus, sem conhecer a Deus, é incompleto. Aí sim é um verdadeiro nada, é inútil. E eu quero exemplificar bem essa história com esse texto que nós vamos acabar de ler, que nós vamos começar a ler agora. E esse texto está falando sobre o exemplo de Salomão. Gente, presta atenção no Salomão, o rei mais culto, o rei mais sábio, o rei mais rico, o rei que teve o quê? Se casou com 700 princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres. Ah, irmão, esse homem, ele vai nos ensinar muito a respeito do banquete da felicidade. Sabe por quê? Ele sentou nessa mesa e provou muito. E agora, fique de pé que nós vamos ler a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Posso ler, gente? Que eu tenho 15 minutos de pregação ainda, então me ajuda. Versículo 4, olha o que esse Salomão está fazendo agora nós com a nossa mente, naquilo que nós estamos falando, sobre o sentido da vida, sobre o banquete da felicidade. Salomão, no capítulo 4, ele começa: lancei-me a grandes projetos, construí casas e planejei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo
todo tipo de árvore frutífera, jambo, carambola, morango, maçã, manga, jabuticaba. Pensa bem, ele plantou tudo para ele. Versículo 6, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras. Tinha cantores exclusivamente para eles. E também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me o mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Versículo 10, não me neguei nada aos meus próprios olhos. Passou uma coisa, aquele camelo é meu, aquela mulher é minha, aquela casa é meu. Eu não neguei nada, tudo que ele olhava, ele não negava. Pode ser, tinha poder. Não neguei nada não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. E o versículo 11, ele conclui assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil ou vaidade. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Você pode se assentar. Então Salomão, ele realmente foi esse rei que teve esses acessos. Como nós lemos, ele teve tudo. Ele sentou na mesa de um banquete que talvez seria o banquete perfeito para a felicidade. Ele tinha tudo, mas irmãos, tem algo aqui que nós precisamos entender. Ao concluir que ele tinha tudo, ao mesmo tempo ele concluiu: eu não tenho nada. Isso foi tudo inútil. Essas coisas que eu tanto quis, e que eu tive, e que eu conquistei, e que eu construí, a fama, o poder, o dinheiro, o sexo, as mulheres, a riqueza, os cantores, a música, tudo foi em vão. Tudo foi inútil. Isso quer nos mostrar aqui nessa noite, irmão, que o sentido da vida plena não está nas coisas desse mundo. Aquilo que você busca para se satisfazer, você não vai encontrar aqui nesse mundo. Não vai encontrar nas coisas desse mundo. Porque você veio de Deus, irmão. E tudo aquilo que vai te preencher tem que vir de Deus. Há um coração, o próprio Salomão, em outras palavras, vai dizer isso, que tem um vazio no coração do ser humano. E ele só pode ser preenchido com a presença de Deus. Com aquilo que é espiritual, com aquilo que é do céu, aquilo que é eterno. Então, irmãos, a gente precisa descobrir hoje qual que é o propósito da vida. E Salomão, ele buscou a satisfação para a vida em 7 coisas. E essas 7 coisas, é as coisas que a maioria do mundo aí busca. E pode ser que você aqui dentro da igreja, vivendo o propósito de Deus, tenha buscado também. Talvez você está dentro da igreja, nasceu no lar cristão, mas ainda não é feliz, sabe por quê? Porque você está usando Jesus como um meio para buscar a sua felicidade. Jesus, ele não deve ser um meio para você alcançar algo, ele é o fim de toda busca, de toda satisfação. E Salomão, ele busca a satisfação, o banquete da felicidade nessas coisas. Em que ele busca, irmão? Nas festas. Quantos de nós, muitas das vezes, buscamos o sentido da vida nas festas, nas baladas, nas resenhas da vida? Ele buscava satisfação, o sentido da vida na música. Ele fez cantores para eles: cantem para mim, toquem para mim, música. Na bebida, nas grandes realizações, ao você feliz, se eu conquistar, se eu empreender vários projetos, se a minha empresa for a maior do mundo, for a maior do Brasil, se o meu negócio, ele for aquele negócio invejável. Irmão, tudo isso sem Deus é um fracasso. Todas essas objeções à busca de felicidade, sem estar conectado com o propósito eterno, é vaidade, é inutilidade, é como correr atrás do vento. E ele também buscou satisfação na riqueza. Você já viu? Ele foi o homem mais rico
da terra. Mensurando talvez a riqueza dele de todos os tempos, ele teria trilhões de dinheiro, ou dólar, ou euros, ou reais, não sei, só sei que ele seria trilionário. Ele teria muito dinheiro para aquela época, era muita coisa que ele tinha. Ele descobriu que a riqueza, o dinheiro, o poder que ele tinha, o poder de comprar, de consumir, de ter as coisas que o dinheiro facilita, não adiantava nada. Foi inútil também. Se o dinheiro preenchesse tanto, irmão, você não via milionário, gente bem de vida, subir até o 15º andar e se suicidar. Se o dinheiro realmente trouxesse a felicidade plena para nós. Eu quero te dizer, daqui a pouco, qual que é realmente o banquete da felicidade. E ele também buscou a felicidade no sexo. Se eu for um pegador, um garanhão, se eu pegar todas ou pegar todos, aí sim, eu estou feliz. Eu me completo. Eu preciso de sexo, eu preciso de mulher. Também não. O que ele mais tinha, né, gente? Você já conheceu alguém com 1000 mulheres? Eu não. É só a Bíblia mesmo, só o Salomão, né? Que harém, talvez o maior de toda a história da humanidade. E por fim, ele busca na fama. E ele tinha realmente o banquete completo da felicidade. Imagina, todos os acessos. Tinha tudo para ser feliz. Mas ele descobriu, irmão, que não era. Depois de jogar baldes de prazeres para dentro, depois de tentar saciar os seus vazios com essas coisas, ele descobriu que nada preenchia. A gente fala, e realmente, irmão, o ser humano, ele não funciona com as coisas desse mundo. Se o ser humano é como se fosse um combustível, a presença de Deus. E com a presença de Deus você consegue se mover, você consegue existir. A gente tem que parar de olhar a vida apenas na perspectiva humana. Nós temos a vida que Deus tem para nós, que é a vida Zoe, que é a vida de Deus, que é a famosa vida abundante de João 10:10. Deus tem uma vida abundante para você. Essa vida abundante é uma vida com propósito. É uma vida onde você é governado, é dirigido pela presença do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo está dentro de você e como combustível, você consegue se mover e consegue viver os propósitos de Deus. Agora pensa aí uma pessoa que precisa de Deus como combustível, tentar encher o seu tanque de combustível com cerveja, vai funcionar? Não vai. Com mulheres, vai funcionar? Com homens, vai funcionar? Com drogas, vai funcionar? Com dinheiro, vai funcionar? Não. Dentro de nós, a nossa essência, Deus soprou o fôlego de vida em nós. Antes do pecado original, nós tínhamos comunhão com Deus. O nosso propósito era como o de Adão, estar todos os dias na presença de Deus, em plenitude, em harmonia. E essa aliança foi quebrada através de uma coisa que danifica, que é a coisa mais estrondosa da história da humanidade, chamada pecado. O pecado mata, o pecado nos afasta de Deus. É a partir do pecado original, lá do Éden, quando o homem e a mulher dão ouvido para a serpente, a comunhão, o propósito de Deus com o homem é quebrado. E agora nós temos uma separação. E todo mundo que nasce agora, depois da queda, nasce em pecado, nasce pecador. E um dia na história da nossa vida, nós precisamos viver e um dia abrir os nossos olhos para entender qual que é o sentido da nossa vida. Por que eu estou aqui? Qual que é o seu propósito aqui na terra? Aí que entra a nossa missão, a missão da igreja. Na teologia nós chamamos de Mission Dei, a missão de Deus na terra, de salvar as pessoas, de pregar o evangelho para as pessoas, de abrir os olhos da pessoa falando, existe Deus, tem um plano para você, Deus te ama, e a sua vida não consiste só nisso, a sua vida não é essa vida que você tem vivido, a sua vida tem muito mais valor, Deus tem um plano para você, eterno. Então nós precisamos entender isso. E eu tenho que te perguntar nessa noite, onde você tenta buscar a sua felicidade? Todo mundo quer ser feliz. Onde você está tentando preencher esse vazio do seu coração? Onde você tem tentado? Em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas imateriais, que são espirituais, que são as que preenchem de fato, ou no banquete desse mundo? Eu quero te dizer, irmão, que a comida do mundo, a comida que Satanás, o banquete que Satanás coloca para você é uma comida envenenada.
Aqui, quando eu monto a ceia, fica uma maçã. É como se fosse uma maçã linda por fora, mas ela é podre por dentro. Você come e te envenena e te mata. Ei, eu quero te dizer uma coisa: prazeres momentâneos são igual prejuízos eternos. Uma vida de prazer aqui momentânea. Eu vivo a minha vida. O que é isso? É você viver a sua vida. É você viver o seu plano, o seu propósito. Quem manda na minha vida sou eu. Eu que governo a minha vida. Eu que sei o que é bom para mim. Irmão, esse não é o plano de Deus. Você lembra que no plano redentivo, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele que manda. Ele quer ser não só Salvador da sua vida, Ele quer ser Senhor, Ele quer ser soberano na sua vida, Ele que quer ditar as regras. É assim, meu filho, é desse jeito, me obedeça. Não se desvie dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda, antes cumpra ela, para que você tenha vida, para que você prospere. Eis que eu coloco diante de ti vida ou morte, bênção ou maldição. Nós lemos isso em Deuteronômio. E ainda a palavra de Deus poderosa nos dá o conselho: filhos, escolha a vida, que é a bênção, para que viva tu e toda a tua casa. Irmão, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Onde você está tentando buscar, e assim como eu encontrei minha verdadeira felicidade, o verdadeiro banquete da felicidade, na mesa com Cristo, na presença de Jesus. Há delícias na presença de Jesus para você. Há coisas que às vezes não são tão atrativas aos olhos do mundo, irmão, mas são as melhores coisas que existem. São as coisas que te sustentam, são as coisas que te fortalecem, são as coisas que dão um sentido pleno para a sua vida. Irmão, o ser humano, ele tem sede de propósito, ele tem sede de sentido, ele tem sede de perdão, de paz, de alegria, de salvação. E sabe o que ele tem buscado? Preencher essas coisas, como Salomão. Salomão tinha um buraco tão grande dentro dele que ele pensava: eu vou pegar o sexo, a riqueza, o dinheiro, os prazeres desse mundo, mas nada adiantou. O verdadeiro banquete nós encontramos de Jesus. E aqui eu quero dizer para vocês o que Jesus é. Eu quero dizer para vocês o que Jesus é. Ele é o pão da vida, não é verdade? Ele é o seu sustento, Ele é o alimento essencial que nós precisamos. Irmão, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nasceu em Belém. Sabe o que é Belém? A casa do pão. O pão da vida nasce na casa do pão, para mostrar para nós que Ele é o nosso sustento. Ele te sustenta, Ele te preenche, Ele é a água da vida. Irmão, você nunca mais vai ter sede espiritual. Acabou outros deuses, outras coisas, outras formas de encontrar, de matar a sua sede. Acabou. Ele é o quê? Ele é a videira verdadeira. O que é a videira? É o sustento. É Ele dizendo para você: você comigo, eu faço uma obra na sua vida, você depende de mim para ter vida espiritual. A videira, nós somos o ramos. Ele fala que sim, eu sou o bom pastor. Sabe o que o bom pastor faz? Que é ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso mostra para nós, quem não tem sede de proteção, de cuidado, de provisão, de salvação, é Ele que faz isso. Porque Ele é o bom pastor. Ele te leva nos pastos verdejantes, Ele te guia, Zezé, nas águas tranquilas. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Ele te guia nas águas tranquilas. Irmão, Ele é caminho, é verdade e a vida. Ele é um caminho seguro. Ele é a verdade absoluta. Irmão, Ele é a própria essência da vida. É isso que Ele é. Ele é a luz do mundo. Para você que vive uma vida em trevas, né? A escuridão, irmão, nós não somos das trevas, nós somos da luz. E quando nós entendemos o propósito da vida, buscamos nele, Ele clareia a nossa vida, Ele dissipa as trevas, Ele traz a revelação de quem Cristo é. E isso nos satisfaz. O que Ele é? Ele é a porta. O que é a porta? É um meio de entrada, o único meio de entrada para você ser salvo. Irmão, se você ainda não é salvo, se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, Ele é uma porta. Só você bater, Ele abre e você entra. E você entra. Ele está aberto para você porque Ele te ama. Daqui a pouco eu vou revelar por que Ele te ama e por que Ele abre essa porta. Ele não tranca, Ele não fica assim: pô, não, você não vai entrar não. Não, você não pode entrar aqui não. Ele já escancara porque Ele quer que você esteja dentro do aprisco dEle. Ele é a porta das ovelhas. Aqui, você entrará e achará pastagens
comida, provisão, tudo que você tem buscado aí nesse mundo aí fora. Glória a Deus. E ele fala assim também: eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, uma vida morta, sem sentido. Alguém que está morto, está vivendo, mas é como um The Walking Dead, um morto-vivo. Irmão, ele é a vida, ele te ressuscita para uma nova história. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco aqui? Pessoas vão ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Pessoas que estavam mortas entenderam que Jesus é tudo. E o que vão fazer? Matar o velho homem e ressuscitar. Assim como Jesus fez dos mortos, num ato simbólico, eles estão matando o velho homem, vencendo a morte do eu ali dentro e ressuscitando para uma nova história. Glória a Deus por isso. Ele é ressurreição e a vida. Ele é ressurreição e a vida. Eu quero que você entenda isso. Eclesiastes capítulo 3, Salomão começa a escrever: ele fez tudo apropriado no seu tempo e colocou o anseio da eternidade no coração de todos os seres humanos. Sabe o que é o anseio da eternidade? Eu amo falar isso. Eu compreendi isso desde a minha conversão. É algo lá dentro do nosso coração que sente o anseio pela eternidade. Sabe o que é isso? Eu perguntar aqui, eu quero que você levante a mão se sim. Quem é que deseja ser salvo? A maioria esmagadora, porque isso está dentro de nós. Mas a palavra de Deus fala que Ele fez e colocou no coração meu e seu esse anseio de voltar para Deus. Há um vazio no coração do homem. A nossa alma geme. Nós estamos assim meio que loucos por dentro. E por não conhecer, às vezes, porque o homem não compreendeu aquilo que o Senhor fez, tenta buscar esse preenchimento da vida, da alma, o sentido pleno da vida com as coisas desse mundo. É aí que nós precisamos. Não, o sentido da vida não é aqui. A vida do homem não se consiste as coisas que ele recebe desse mundo, ou as coisas que ele alcança nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz que de que adianta nós, o homem, ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma. Perder aquilo que é mais importante. Irmãos, eu já concluo deixando 2 exemplos de pessoas que provaram um banquete errado. A mulher samaritana, ela provou o banquete errado. Ela ia naquele poço, sabe como ela estava tentando preencher? Com relacionamentos. Ela já tinha 6 maridos. No dia que ela encontrou o 7º, que é Jesus, o número da perfeição, uau, a vida dela acabou. No sentido assim, acabou para aquele mundo e agora encontrou o propósito da vida. Glória a Deus. Zaqueu tentava preencher com corrupção, com dinheiro. E um dia também, graças a Deus, Jesus mostrou o propósito dele para ele. Me siga, hoje me convém ir na sua casa. E a salvação chegou toda naquela casa porque Jesus abriu os olhos deles. Então, irmãos, eu quero terminar com 3 perguntas sobre o sentido da vida. De onde eu vim, que eu fiz no começo. Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? As perguntas filosóficas, a pergunta que talvez os mais inteligentes, aqueles que são os questionadores, aqueles que são assim, curiosos, perguntam qual que é o sentido da vida. E eu respondo essas 3 perguntas dessa forma: você veio de Deus, irmão. Você veio de Deus, Deus que te colocou aqui. Você não é fruto de uma explosão, de um acidente, do Big Bang, não. Você veio de Deus, Deus que te colocou aqui, Deus que te fez. Nada, Ele não errou em nenhum detalhe da sua vida e da sua história. Você veio de Deus. Por que eu estou aqui? Você veio de Deus, como eu te disse, o elo foi rompido, a conexão com Deus foi rompida. E agora, o seu propósito aqui, porque você está aqui, é o traço entre o seu nascimento e a sua morte. É o traço, é a sua vida, é o seu propósito, é o sentido da sua vida. Nesse tempo, entre a vida e a morte, entre essa interação que você tem, chamado vida, que você vive aqui 70, 80, 90 anos no máximo, conforme Moisés disse, é o tempo de você descobrir o sentido da vida. E você descobrindo o sentido da vida é esse: conhecer a Deus e glorificá-lo. Você tem conhecido a Deus? Você tem glorificá-lo? Glorificá-lo é servi-lo, é amá-lo, é adorá-lo, é colocá-lo ele no lugar que ele nunca deveria ter saído, o lugar de Deus, o lugar de Senhor, o lugar de reverência, o lugar onde você serve, onde você vive uma nova vida, com nova perspectiva, com nova esperança. Esse é o nosso Deus.
E para onde você vai? Para onde eu vou? Né? Eu conheço a Deus, depois eu volto para Ele e vivo com Ele eternamente. Você vem de Deus, você está aqui para conhecer a Deus e glorificá-lo e depois voltar para Deus. Esse mesmo Senhor que um dia morreu e ressuscitou, Ele prometeu na sua palavra: eu voltarei, eu vou voltar. E ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele declarou: a palavra de Deus é palavra verdadeira. Está escrito aqui, vai acontecer. Um dia na história nós vamos voltar para Ele. Ou, infelizmente, muitos não vão voltar porque não conhecem o propósito da vida, não conhecem o sentido da vida. Você não está aqui por acidente ou feito despropositalmente. Você veio com um propósito eterno. E para terminar, esse é o plano eterno de Deus para a sua vida.